Olha só, você está dentro de um trem e aí você liga um pulso de luz, tá? Você pisca uma luz, digamos que você tem um detector ali, né, no ponto A, tá? E aí, o que que o detector vai fazer? Ele vai medir o tempo entre você disparar o raio de luz, esse raio de luz bater no espelho e retornar ao ponto A. Claramente, aqui você vê que a distância, nesse caso aqui, é 2 vezes d, né? Que é a distância, d é a distância entre o emissor de luz e o espelho. Então, ida e volta é 2d. Então, você vai ter uma velocidade c, que é a velocidade da luz aí, né? Que segundo Einstein aí é a velocidade absoluta, né? Pelo que eu já falei anteriormente. E você tem uma distância de 2d. Qual que é o tempo, que é chamado nesse caso aí de tempo próprio? Qual que é o tempo necessário para isso acontecer? Distância dividido pela velocidade, né? A gente viu isso na primeira aula lá, aula sobre velocidade. Você pega a distância e divide pela velocidade, você tem o tempo. Agora, olha o que que acontece com o mesmo fenômeno se a pessoa estiver observando do lado de fora, né? Eu estou do lado de fora olhando essa menina aí disparar o raio laser. Como eu estou vendo o trem se mover para frente e eu estou vendo o raio de luz ir para cima, a sensação que eu vou ter é de que o raio de luz está indo na diagonal, né? Porque o trem está andando um pouquinho para a direita, a luz está indo para cima. Então, isso aqui vai formar uma espécie de um triângulo, essa trajetória da luz aqui. Qual que é qual que é a distância que ela andou, que horizontalmente aí a luz andou? V, que é a velocidade do trem, vezes um intervalo de tempo aí, que agora é outro intervalo de tempo, diferente daquele, né? E outra coisa, qual que vai ser a distância percorrida aí pela luz? Vai ser maior, não vai ser 2D mais, porque eu vou estar vendo a luz fazer esse triângulo aqui, ó, esse que está sinalizado aqui embaixo. Qual que é o intervalo, qual que é a distância percorrida pela luz? É c vezes ΔT. Acontece que se você fizer esse triângulo retângulo aqui, calcular essa distância e tal, e fizer essa mesma conta aqui que eu fiz, né, dividir a distância pela velocidade, você vai encontrar esse intervalo de tempo aqui. Essa letra aqui é chamado de fator de Lorentz. Esse gama aqui é chamado de fator de Lorentz. O que que diz aí esse paradoxo do tempo aí? Para um observador externo, né, o intervalo entre você emitir um feixe de luz, o feixe ser refletido lá e voltar no detector, vai ser maior para quem observa de fora. Entendeu? Se você pudesse somar velocidades, você não teria essa dilatação temporal, porque a velocidade aqui não seria simplesmente c, seria c mais a velocidade do trem. E aí você não teria esse problema. Só que a velocidade da luz ela é absoluta, pelo segundo postulado lá de Einstein. Então, se a velocidade vai ficar constante, o seu intervalo de tempo ele vai ter que aumentar, porque a distância vai aumentar em relação a você que está observando de fora. E ela aumenta de um fator que é chamado de fator de Lorentz, que é esse gama aqui. TP é o tempo próprio. Tempo próprio na verdade, não existe tempo, né? Existe intervalo de tempo, né? Só. Aqui na apostila de vocês está como ΔT0, né? Ali está como ΔTP porque eu aproveitei a figura do livro. O intervalo de tempo próprio é o intervalo de tempo para aquele observador em que os dois eventos ocorrem no mesmo lugar. Então, por exemplo, para a menina dentro do vagão, o tempo é próprio. Por quê? Porque para ela, o evento emitir o raio de luz e detectar o raio de luz, esses eventos ocorrem no mesmo lugar, no ponto A, na frente dela, né, na mão dela. Já para o observador do lado de fora, o tempo não é próprio, porque o evento emitir o raio de luz e detectar o raio de luz ocorre em lugares diferentes. Ó. Ela emite o raio de luz aqui e o raio de luz é detectado lá. Ó.
numa distância v delta t dele. Esse fator de Lorentz, né, ele é calculado dessa forma, né, 1 sobre a raiz de 1 menos a razão entre os quadrados das velocidades. Essa é a velocidade do objeto, né? E tem a velocidade da luz embaixo. Aqui eu tenho um quadrado, né? Então, os dois aqui dentro estão ao quadrado. Em geral, né, nesses problemas que as velocidades elas são dadas em função da velocidade da luz. Então, por exemplo, né, se eu falar para você 0,74c, significa que a velocidade do corpo é 74% da velocidade da luz, né? Então, na hora que eu for usar essa velocidade aqui, ó, igual está na lista lá, né, que tem 0,74c, você vai trocar aqui a velocidade por 0,74c. Não precisa substituir o c. Para que eu faço isso? Porque aí eu posso cortar. Então, aqui, por exemplo, né, ele fala lá que no filme do Planeta dos Macacos, o homem lá passou 120 anos, né, viajando a 0,99 da velocidade da luz. Eu vou calcular o fator de Lorentz assim. Em vez de eu escrever, substituir o valor do c, né, da velocidade da luz ali, que vai dar um monte de aproximações, eu simplesmente vou escrever 0,999 c, que é a velocidade dele, sobre c. E ao quadrado, né? Corto aqui e aqui. Né? Esse número Lorentz, ou ele é 1, se a velocidade, se a velocidade for 0, ou então ele vai ser um número sempre maior do que 1. Quanto mais perto da luz, da velocidade da luz, maior ele é. Com esse fator de Lorentz, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o... Ele quer saber quantos anos vão se passar do referencial de quem está olhando de fora da nave. Né? Para isso, eu vou usar o fator de Lorentz. Ó. O intervalo de tempo de quem está olhando de fora da nave vai ser igual ao fator de Lorentz vezes o intervalo de tempo de quem está dentro da nave. É o tempo próprio, né? Você acha o fator de Lorentz, com ele você sabe qual é a proporção entre o tempo próprio e o tempo de quem está olhando de fora. Nesse caso aí, eles passam 120 anos viajando nessa velocidade, né? E o intervalo de tempo que se passa lá no planeta é de 2.000 anos. Isso daí, né, esse efeito de tempo, de fato, acontece fisicamente. Se você pegar dois relógios, né, de ponteiro que seja, o relógio que você quiser, um relógio mecânico, esse relógio que viajar, ele vai marcar um tempo menor do que o relógio que ficar aqui na Terra. Esses fenômenos aí, eles são comprovados, né, na verdade. Como eu falei no início da aula, né, você tem a questão dos muons, você tem a questão do GPS, você tem a questão do experimento que foi feito com relógios atômicos, né? Eu até peguei o paper aqui para mostrar. Aí é uma questão de ponto de vista, né? Porque é aquela questão. Se você está dentro de uma nave viajando, né? Você pode interpretar o problema de duas maneiras. Você pode interpretar o problema assim: eu estou parado e as pessoas lá na Terra estão se afastando de mim, né? Essa é uma interpretação possível. O resultado vai ser o mesmo que se eu considerar assim: eu estou me movendo e as pessoas na Terra estão paradas, né? As duas interpretações elas levam ao mesmo resultado, né? Se você fizer as considerações certas. O efeito Doppler relativístico, né? Que é aquele efeito que acontece com a luz, ela muda de cor, né? Um objeto, se o objeto estiver se aproximando de você, ele é mais azulado, né? E quando ele se afasta de você, ele é mais avermelhado. Quanto maior for a velocidade dele, maior é esse efeito, né? Assim como a ambulância que se aproxima de você tem um som mais agudo, né?
e quando ela se afasta de você, o som dela é grave, né, o som da sirene, a luz, ela faz esse mesmo efeito, só que no caso aí é uma sensação de cor. A cor muda, né, do objeto dependendo de como ele está se comportando em relação a você, se ele está se aproximando ou está se afastando, né?